Penso que todos sabem que história o hino que vocês ouviram conta. As expressões que às vezes nós escutamos podem nos parecer um pouco estranha. Eu não vou te deixar enquanto tu não me abençoares. A história se dá em Peniel, nome que foi dado ao lugar, porque num momento muito dramático da sua vida, Jacó teve o seu nome mudado, de Jacó, que é suplantador, espertinho, para aquele que lutou com Deus e venceu. E foi exatamente isso. Perto de uma outra situação difícil na sua jornada, ele quer atravessar um val, um riacho, um homem se apresenta e impede que ele passe. Ele tem que atravessar, mas o homem não permite. Quem é esse homem? Ele não sabe quem é esse homem. E ficam ali naquilo que hoje se chama wrestling. Um empurra para cá, outro empurra para lá, e ele não consegue passar. Quando ele percebe quem é esse homem, o homem quer ir embora e diz: agora quem não vai te deixar ir embora sou eu. Vai embora não, só vai embora depois que me abençoar. Qual é o seu nome? Ele pergunta a esse homem. E eu me pergunto: por que você quer saber o meu nome? E não respondeu. Aí o homem diz assim: e você, qual é o seu nome? Jacó. Não mais, agora é Israel. É essa história desse hino que às vezes a gente perde um pouquinho, não a conhecendo, perde um pouco da beleza, da profundidade, mostrando como nos momentos mais, às vezes, dramáticos, preocupados, densos e tensos da nossa vida, Deus aparece, aspas, do nada. Do nada. No meio do nada. Estou apenas atravessando, preocupado com o que vai me acontecer. Meu irmão, ele disse que vai me matar, e eu estou no encontro dele, com a minha família, com crianças. Minha situação é difícil. Aparece um homem que atrapalha a caminhada. Em vez de ajudar, atrapalha. Essa história dessa lindíssima música, uma das mais apreciadas aqui do nosso coro, eu vi que muitas pessoas, até mulheres, cantaram também. E é um testemunho vigoroso de que nós podemos confiar em Deus. Quantas pessoas nos abençoam? Eu não sou capaz de contar quantas pessoas me têm abençoado. Ninguém aqui é capaz de contar. Ah, mas foram pessoas. Sim, mas Deus age através de pessoas. Aquele homem que apareceu lá era um homem. Só depois ele soube que era uma representação do próprio Deus. Então, eu tiro duas lições para mim de imediato dessa história. Uma é que nós podemos ser pessoas que mudam o nome de Jacó. Isto é, nós podemos abençoar pessoas, desde que nós não pensemos só em nós mesmos. Tiremos o foco dos nossos problemas, das nossas vitórias, do nosso erro. Em segundo lugar, nós não precisamos nos desesperar, porque Deus sempre está pronto e vai fazer isso e vai nos abençoar. Mas você observa nele, nessa música, não tem uma oração. Na verdade, a gente imagina que Deus só abençoa quando nós oramos. Mas aqui a história nos demonstra que há situações na vida
que nós nem sequer temos tempo de orar. Mas assim mesmo Deus nos abençoa e nos fortalece. Eu quero fazer uma oração agora de gratidão a este Deus. E quero colocar a sua vida diante de Deus. Talvez hoje, nesse culto, você veio para homenagear a sua mãe. Bem-vindo, obrigado. Espero que não espere o segundo domingo de maio do ano que vem para voltar. Mas pode ser que você tenha vindo aqui hoje porque está com alguma dificuldade, algum assunto para o qual não tem solução. E todos temos essas dificuldades, todos nós. Quero então orar por você. Obrigado, ó nosso Deus. És o Deus de Jacó e Israel. És o nosso Deus. E sempre nos abençoas. Sempre envias pessoas que nos abençoam. Nem temos como te agradecer pessoalmente, um a um, porque são muitas, algumas até desconhecidas, que envias para nos abençoar. Obrigado. Ao mesmo tempo, ó nosso Deus, pode ser que aqui conosco, participando desse culto, presencialmente, pela internet, até mesmo no futuro, participando dele, haja pessoas como Jacó, aflitas e que precisam da tua bênção. Eu não sei de que precisam. Não sei qual é a bênção necessária nessa hora. Mas tu, conhecedor de todas as coisas, sabes a quem, como, quando vais abençoar. Essa é a nossa confiança. Então, nós te rogamos, abençoa ao Jacó, àquele e aquela que nesse momento, em aflição, precisa de ti. Nosso pedido é este, em nome de Jesus. Nós temos observado, daí o tema da mensagem de hoje, o que o Pentecostes não é, que nós temos tido, sociologicamente falando, um trânsito religioso muito grande. Temos observado que permanece como um ideal de vida para todos experienciar o Pentecostes. Penso eu que a compreensão do que foi o evento Pentecostes não é muito nítida para boa parte das pessoas. Nós somos muito capazes de seguir palavras sem nos deter na história e compreender a intensidade dela. Por essa razão, eu vou ler um texto muito conhecido, suficientemente conhecido, e dizer o que é o Pentecostes. Ou até diria, o que é ser pentecostal? Nós batistas podemos também aprender um pouquinho dessa pentecostalidade. Abra então a sua Bíblia por obséquio no Evangelho, quase que eu falo Evangelho de Atos, né? No livro de Atos, capítulo 2. A versão prazer da palavra é bastante esclarecedora. Chegou o dia da festa de Pentecostes. Segundo o calendário judaico, a festa do Pentecostes, ou festa das semanas, ocorria 7 semanas depois da Páscoa. Nesse ano, o 33º da era cristã, aconteceu no dia 24 de maio. Tibério era o imperador de Roma e Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, região em que Jerusalém se encontrava. Era domingo e estavam todos reunidos numa casa. De repente, todos ouviram um som vindo do céu. Era como, importante esse como, era como uma rajada de vento que corria pela casa inteira em que os seguidores de Jesus estavam sentados.
Apareceram também chamas parecidas, portanto parecidas, com línguas de fogo. Elas corriam pela casa e repousavam sobre cada um dos presentes. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Imediatamente começaram a falar em idiomas que não conheciam, segundo o dom que o Espírito Santo lhes concedia para falar. Como nesses dias era celebrada a Páscoa, milhares de judeus de fé sincera, vindos de todas as partes do mundo, estavam hospedados em Jerusalém. Por isso, quando escutaram o som de toda aquela gente falando, muitos se aproximaram perplexos, porque ouviam as falas em seus próprios idiomas. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Uns diziam: que coisa estranha, esses que estão falando são da Galileia. Como então nós os ouvimos falar em nossos próprios idiomas? Outros comentavam: nós falamos diferentes idiomas e todos temos diferentes nacionalidades. A humanidade toda está representada aqui. Temos iranianos e iraquianos. Alguns vieram das várias regiões da Síria e da Turquia, tais como Capadócia, Ponto, Frígia e Panfilha. Outros são do Egito e da Líbia, onde fica Cirene. Dos que vieram de Roma, uns são judeus por nascimento e outros por conversão. E aqui estão também os cretenses e os jordanianos. Como então nós os ouvimos falar sobre as maravilhas de Deus em nossos próprios idiomas? Outros procuravam por respostas que não tinham. O que está acontecendo aqui? Outros zombavam: estão todos bêbados. Bem claramente, o Pentecostes, até agora na leitura lida, foi um vento que bagunçou toda a casa em que se encontravam. Eram rajadas de ventos. Enquanto esses ventos rajavam, chamas ou línguas, como se fossem de fogo, não eram de fogo, como se fossem de fogo, passavam pelas pessoas e às vezes repousavam sobre as pessoas. Esse é o primeiro movimento que acontece no dia de Pentecostes. Algo inusitado, nunca tinha acontecido, nunca aconteceria depois. Era uma festa, na tradição judaica, da colheita. Foi apropriada pelo cristianismo, esse Pentecostes, ou 50 dias, depois da ressurreição de Jesus, ou depois da Páscoa. Então, esse é o Pentecostes, num primeiro momento. Mas vamos continuar. Pedro, então, ficou em pé, ao lado dos outros 11 apóstolos de Jesus, levantou a voz e disse: ouçam todos vocês, os que são daqui de Israel e os que estão nesse momento em Jerusalém. Quero que prestem atenção ao que vou lhes dizer, para que saibam a verdade. Nós não estamos bêbados, como estão dizendo. Sabe que horas são? São 9 horas da manhã. Não temos como estar bêbados. O que está acontecendo aqui é exatamente o que foi profetizado por intermédio do profeta Joel. Há alguns séculos ele cita então todo o texto de Joel 2, 28 a 32 e prossegue. Escuta, israelitas, o que tenho para lhes dizer. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado pelo Deus eterno. Vocês viram as maravilhas, os milagres e as coisas extraordinárias que ele realizou. Foi o Deus eterno que fez essas coisas por meio de Jesus, e disso vocês sabem. E o que vocês fizeram? Vocês o mataram, crucificando-o com auxílio de homens perversos. Nada disso estava fora do plano do Deus eterno, que tem tudo sob o seu controle. O Deus eterno ressuscitou Jesus,
livrando-o de ser derrotado pela morte, porque era impossível que a morte o vencesse. Então ele cita o Salmo 16 e prossegue. Irmãos, preciso falar sobre o que o nosso ancestral Davi disse. Davi morreu e foi sepultado. Seu túmulo está aqui, em nossa terra, como sabemos. Ele era também profeta e recebeu do Deus eterno a promessa de que um dos seus descendentes seria o Cristo esperado. O próprio Davi falou sobre a ressurreição de Cristo. De fato, Jesus não foi deixado na morte. De fato, o seu corpo não apodreceu. O Deus eterno ressuscitou, fato do qual somos testemunhas. O Deus eterno o recebeu no céu e lhe deu todo o poder. Jesus recebeu do Pai Celeste a promessa da vinda do Espírito Santo. Foi Jesus que fez essas coisas que vocês estão vendo e ouvindo. Aí ele cita o Salmo 110, 1. Portanto, todo o povo de Israel deve estar certo de uma verdade absoluta. O Deus eterno demonstrou que esse Jesus, a quem vocês crucificaram, é o Cristo e Salvador de todos. Agora o narrador, Lucas. O discurso de Pedro causou ótimas impressões. Muitos ficaram emocionados e perguntaram: e agora o que faremos? Pedro lhes respondeu: arrependam-se. Os que se arrependerem serão batizados em nome de Jesus Cristo, terão perdoado os seus pecados e serão guiados pelo Espírito Santo. Essa é uma promessa para vocês e para os seus filhos. Essa é uma promessa também para aqueles que, estando longe daqui, serão chamados à conversão pelo Deus eterno. Pedro disse ainda muitas outras coisas. Ele sempre encorajava o povo com as seguintes palavras: afastem-se dessa geração perversa e convertam-se a Jesus. Os que aceitaram a mensagem de Pedro foram batizados. Num só dia, quase 3.000 pessoas se converteram. Então, em segundo lugar, nós temos primeiro o milagre daquela rajada de ventos abençoados, com chamas como se fossem de fogo, repousando sobre as pessoas. Segundo, nós temos pessoas falando em seus idiomas naturais e sendo ouvidas como se fossem em suas próprias línguas. Isto é, Pedro discursou em aramaico, e quem era de Roma, de Atenas, de Cirene e todas as nações aqui mencionadas, entendia como se fosse na língua deles. Mal comparando uma interpretação simultânea. Há muitos anos mesmo, eu experimentei isso quando estava num congresso de evangelização em Amsterdã, em que ali os pregadores, a maioria falava em inglês, e aí cada um tinha, foi a primeira vez que eu experimentei isso, tem muitos anos isso, tinha um aparelho aqui, um fone, e as pessoas nos seus boxes, os tradutores, iam traduzindo aquilo que Billy Graham ou algum outro pregador ia falando, mal comparando, sem o headphone. Foi o que aconteceu. Então Pedro falava: varões, vocês fizeram isso e aquilo, em aramaico. E as pessoas ouviam em hebraico, em grego, em latim, em sânscrito, ou sei lá em que mais língua. Esse foi o fenômeno da glossolalia no dia de Pentecostes. Terceiro milagre, a coragem de Pedro. Lembram que falaram que eram bêbados? Lembram que falaram que eram galileus? Galileu é como ser de um estado muito atrasado. Não veio nenhum na minha cabeça. Se viesse eu não diria, né? Obviamente sempre tem alguém de um estado desse, mas um estado, né? Podemos dizer, considerado como atrasado, que é uma bobagem. Era um preconceito contra os galileus. Galileu é semi-analfabeto.
Por isso falam essas coisas aí. Mas que estranho, né? Eles falam na língua deles, entendem da nossa, está estranho o negócio aqui. Pedro, a despeito do seu bias, a despeito do conceito equivocado que tinha a respeito dele, ele dá um passo adiante. Irmãos, para mim, esse é o momento mais importante da história do cristianismo. Porque você, numa condição inóspita, hostil, atacado, pressionado pelo poder, é claro, do Espírito Santo, você dá um passo e diz: vocês mataram Jesus. Eu faria um negócio desse? Vida em risco. Mas ele dá esse passo, ele tem essa coragem de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Pedro. Mas penso que é um outro milagre ainda, texto que vou ler agora. Atos 2, 42 e 47, muito conhecido. Os seguidores de Jesus viviam de acordo com os ensinos dos apóstolos e se fortaleciam na fraternidade. Eles se reuniam nas casas uns dos outros, tomavam refeições juntos e juntos cultuavam. Em todos havia muita fé, por isso muitos milagres e muitas maravilhas aconteceram por meio dos apóstolos. Os membros da comunidade de fé permaneciam sempre juntos e compartilhavam tudo o que tinham. Eles vendiam voluntariamente as suas propriedades e distribuíam o dinheiro aos que precisavam, para que ninguém passasse necessidade. Eles iam todos os dias cultuar no templo de Jerusalém. Quando se visitavam, compartilhavam alegremente uns com os outros a comida que tinham em casa. Onde quer que estivessem, gostavam de cantar louvores ao Deus eterno. Conclusão do relato do capítulo 2 do evangelista e médico historiador Lucas. As pessoas ficavam vivamente impressionadas com o estilo de vida dos seguidores de Jesus. O resultado disso era que a cada dia, mais e mais pessoas aceitavam Jesus como seu Salvador. Primeiro milagre, as manifestações especiais do Espírito Santo, passando rajadas que se transformavam em línguas como se fossem de fogo, trazendo surpresa, espanto a todas as pessoas. Primeiro milagre. Lemos sobre isso. Segundo milagre, os oradores da reunião, Pedro em particular, oravam em seus próprios idiomas maternos ou naturais. E o som, quando chegava nos ouvidos dos participantes daquela festa, chegava no idioma da pessoa que ouvia. Segundo milagre, portanto, esse. Terceiro milagre, a ousadia, a intrepidez, a coragem de Pedro de enfrentar um auditório, embora na rua, hostil, colocando as coisas nos devidos lugares. Quarto milagre. Esse é o mais difícil. Que nós somos os agentes desse milagre. Vou ler. Os seguidores de Jesus viviam de acordo com os ensinos dos apóstolos e se fortaleciam na fraternidade. Esse é o quarto milagre. Esse milagre não é feito por Deus. Esse milagre foi feito pelos membros da igreja. O cristianismo existe não por causa do primeiro milagre, não por causa do segundo milagre, nem por causa do terceiro milagre, mas por causa do quarto milagre, que era dúplice.
Primeira, uma teologia correta. Direi por que era correta. Segundo, a intensidade da fraternidade com que viviam. Esses são os pontos que quero ressaltar, porque nos une a todos. Podemos ser pentecostais, tradicionais, presbiterianos, católicos. Seguimos a Cristo com fidelidade, estamos todos juntos no mesmo barco. Nesse sentido, somos todos pentecostais, somos todos tradicionais, entendendo o termo Pentecostes ou pentecostal à luz daquilo que eu lhes trouxe agora. O que nós aprendemos, então, com essa primeira igreja batista, quer dizer cristã? Brincadeira de propósito, né? Pode ser presbiteriana, não havia essas coisas, nós que inventamos, é só uma brincadeira. O que nós aprendemos com essa primeira igreja de Jesus? Eles tinham uma teologia correta, e o texto explica por quê. Porque eles viviam de acordo com os ensinos dos apóstolos. Na igreja apostólica, apóstolo não era alguém que se escolhia como tal. Apóstolo era alguém que era escolhido pelo Espírito Santo para ser apóstolo. O apóstolo não é hereditário. O filho do apóstolo não é apóstolo. Apóstolo é quem Deus designa para ser apóstolo. Mais ainda, esses apóstolos nunca mais existiram na era cristã, porque eles tinham uma função. Qual era a função? Recordemos, havia Novo Testamento? Não. Havia as cartas de Paulo? Não. Havia Apocalipse? Não. O que Jesus Cristo falou? Só tem uma maneira de saber. O que dizem os apóstolos? Então, esse é o ponto central. O apóstolo era a garantia de que o pensamento esposado por este ou aquele era correto. Porque vinha de quem ouviu de Jesus, os apóstolos, e podia dizer, sim, ele fez tal milagre, não fez, ele disse isso, não disse aquilo. É claro que as pessoas tinham suas opiniões. Sempre as pessoas têm opiniões sobre tudo e sobre todos os assuntos. Nós sabemos disso. Embora tivessem as suas opiniões, como nós também temos as nossas, eles viviam de acordo com os ensinos dos apóstolos. Eu não concordo, mas eu vivo de acordo com o ensino do apóstolo. Eu não sou o autor do Evangelho. Eu sigo o que me dizem os apóstolos. Eu não convivi com Jesus. Eu sigo aqueles que conviveram com Jesus. Por isso, o apostolado novotestamentário é único, sem erro. Por quê? Foram palavras, eram ensinos ditos por aqueles que conviveram pelo menos 3 anos e meio, se não 4, com Jesus, e viram o que ele fez, e ouviram o que ele disse, e discutiram com ele para entender o que ele estava falando. Repito, não é a minha opinião, é o que o apóstolo diz. É isso que é o Evangelho. Eu não posso acrescentar nada ao que o apóstolo diz. Depois, nós tivemos a formação do Novo Testamento. E o que é o Novo Testamento? São as narrativas como a de Lucas e demais evangelistas e as cartas de quem? Dos apóstolos, contendo esses ensinos. Só por milagre nós conseguimos viver essa realidade. Porque, repito, eu tenho opinião, você tem a sua opinião, eu acho isso, você acha aquilo. Enquanto cada um achar o que quer e seguir o que quer, não temos milagre,
não temos cristianismo, não temos doutrina correta. A doutrina correta não é do teólogo A, B ou C, da corrente X, Y, Z. O ensino correto é o que está no Novo Testamento. Por que estou dizendo isso? Porque há muitas mirabolâncias quando o Evangelho é absolutamente simples. Pedro repete aqui, depois ele faz outro discurso, mais adiante, repete as mesmas coisas. Depois, quando chegam os demais apóstolos, como Paulo, ele diz a mesma coisa. Este é o Evangelho. Vou dizer algo bem simples. Não há nada que hoje se possa inventar a não ser a explicação do que é o Evangelho dos apóstolos. Eu posso falar bonito, trazer conceitos complexos, mas eu nada posso acrescentar ao que os apóstolos ensinaram. Esse é o segredo. Nós queremos ser relevantes como aqueles primeiros cristãos, nós temos que ser fiéis ao ensino dos apóstolos. Além de ter uma teologia correta, em segundo lugar, eles viviam uma intensa fraternidade na igreja, que é muito fácil, e também fora da igreja. Eu tenho ouvido recentemente de muitos evangelistas e missiólogos a expressão intencionalidade, que nós temos que formar relacionamentos que sejam intencionais. Eu sou absolutamente contra isso, sendo bem claro com os irmãos, porque uma amizade intencional não é amizade. Deixar bem claro o que eu estou querendo dizer para afirmar o seguinte: amizade é amizade. Se a pessoa, através de minha amizade, vai reconhecer que Jesus é o Salvador, é o melhor dos mundos. Mas eu não posso me aproximar dele, me tornar amigo dele com esse objetivo. Eu sei que estou na contramão, mas eu queria externar esse pensamento para que amizade seja amizade e nada mais do que amizade. Então, eu não creio que aqueles irmãos eram intencionais quando iam na casa do outro e levavam uma panela de feijão. Não feijão como se comia naquela época, só um exemplo. Para mostrar, para todo mundo olhar, olha como eles se amam. Não creio nisso. Eles se amavam, ponto. Por se amarem, as pessoas olhavam e diziam: que coisa, hein? Nunca vi uma coisa dessa natureza. Ainda mais em Roma, como também nos dias de hoje, que era só ostentação, era só festa. Como é que alguém dá uma festa para pessoas simples? Convida escravos, coisa horrorosa. Tem algo diferente neles. O que havia diferente nele? A fraternidade intensa. Ao ponto, nessa fraternidade intensa, de algumas pessoas venderem as suas casas, pegarem o resultado, em lugar de levar para o banco depositar, levavam para a igreja e entregavam na tesouraria da igreja. Faça o que vocês quiserem para que ninguém tenha necessidade. É só um exemplo dessa intensidade. Não tem que ser assim, obviamente não tem que ser assim, só para demonstrar que não era uma fraternidade intencional, metodológica, com algum fim, era legítima preocupação com o outro em sua necessidade. Terceiro lugar, tinha uma teologia correta. Eu quero ter uma teologia correta. Eu sei que você também quer ter uma teologia correta. Eu não quero pensar de mim mesmo. Eu quero pensar o que Jesus pensou. Estamos juntos. Segundo, vivia uma fraternidade intensa, dentro e fora da igreja. E aí, o texto menciona uma outra coisa também, que eu achei muito interessante. Olha, eles iam todos os dias cultuar no templo de Jerusalém. Cultuar aqui quer dizer o seguinte: eles iam na hora da oração, o dia de
homem de Jerusalém, era dividido em várias partes, várias horas de oração. Então ele ia naquela hora de oração. Então, nessas horas eles iam ao templo para orar. Ficavam em pé, levantavam as mãos e oravam. Duravam alguns poucos minutos e voltavam para casa. Era o costume naquela condição. Aí diz assim: onde quer que estivessem, gostavam de cantar louvores ao Deus eterno. O que eu quero dizer com isso é que eles se reuniam para celebrar e para cantar. Nós aprendemos isso com eles, né? Porque aqui a gente faz duas coisas sempre, né? Come e canta, né? Então nós aprendemos com eles e estamos ótimos, estamos em excelente companhia. Mas o que eu quero destacar é: você canta por quê? Porque está feliz. Você celebra com seus amigos por quê? Porque está contente. Então, isso era natural neles. Então, ao meu ver, esse foi o milagre de Pentecostes. A doutrina correta, a intensa fraternidade e a celebração de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos faz. Isso então, diz o texto, como eu já li, o resultado disso era que a cada dia mais e mais pessoas aceitavam Jesus como seu Salvador. Observem, as pessoas não aceitavam Jesus como Senhor e Salvador. Atenção que eu vou dizer para eu ser claro. Porque Jesus morreu na cruz. Claro que esse é o fato inaugural. Mas eles ficaram sabendo que Jesus morreu na cruz por causa da teologia correta e da intensidade da fraternidade. E aí, a cada dia, mais e mais pessoas aceitavam Jesus como seu Salvador. E depois temos outros resumos, além desse maravilhoso resumo aqui de Atos. Disso então eu faço aplicação, vamos chamar de final. Irmão, irmã, não fique atrás de pessoas que agora descobriram qual é a teologia correta. Posso lhe garantir que tais pessoas são mentirosas. Que a teologia correta já está aqui. Nada nos foi escondido, nada nos foi acrescentado. Não tem conspiração de espécie nenhuma. Está tudo simplão, simplão aqui. Mas isso não vende. Mas se eu dissesse, você sabia que Jesus, inclusive, ele foi encontrado numa das pirâmides do Egito? Likes e mais likes. Fantasia nova? Não. Tem 2000 anos. De vez em quando ela volta, com a cara mais moderninha, com a cara não sei o quê. Então, irmão, não se encante, não corra atrás, desculpe a expressão, dessas bobagens, que não são a verdade dos apóstolos. Irmão, vamos, como igreja local, como Itacuruçá, reavaliar a nossa fraternidade. Claro que fraternidade é um negócio espinhoso, custoso, né? Há pessoas muito chatas, há pessoas interesseiras, tudo isso é verdade. Há pessoas fofoqueiras, tudo isso é verdade. Não aqui, é claro, mas por aí, em tese, é verdade. Mas, gente, somos nós, né? Como eu sempre cito aqui, já umas 500 vezes, né, Mateus? O Mateus até já me corrigiu. O Mateus saiu mais cedo hoje. Ele me pediu liberação. Ele pediu, outros não pediram, mas ele pediu. Brincadeiras à parte, uma frase que eu sempre digo é a seguinte, citando um autor, William Temple: se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela. Ela deixará de ser perfeita. É uma frase simples, mas é que traduz o seguinte: o problema é sempre o outro. Sempre o outro que é o problema, não eu o problema.
O outro que é o problema. Obrigado. O que é que nós podemos fazer para viver essa intensidade de fraternidade? Não vamos fazer isso para que as pessoas vejam, os cristãos daquela igreja, eu vou ser daquela igreja também. Não. Mas sim, porque está obedecendo a palavra de Jesus, que devemos ser irmãos e tratar os outros como queremos ser tratados. É só isso. E vamos procurar oportunidades de estarmos juntos como igreja, para nos abençoarmos uns aos outros. É um desafio. Como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso? É um desafio. Espero, queridas irmãs, que tenha ficado claro qual é o meu propósito. Eu amo os pentecostais. Muito. Amo os tradicionais. Muito. Mas isso são apenas nomes que nós damos. Nós temos que ser isso que está aqui. Ter uma teologia correta, viver uma fraternidade intensa e nos reunir para celebrar e cantar o amor de Deus. Se isso é ser batista, se isso é ser assembleiano, presbiteriano, metodista, não tem a menor importância. Desejo que essa palavra, que foi basicamente a leitura do texto bíblico, tenha trazido luz e estímulo a você para ser alguém como um eros militano, um membro da igreja de Jerusalém. Que a sua teologia seja correta, que a sua fraternidade seja intensa e que o seu culto seja cheio de louvor e adoração. Em pé, vamos cantar uma oração. Antes, enquanto o nosso músico se prepara ali, que eu chamei de repente, lembrar que vamos fazer então o culto dos formandos, foi noticiado. Para todas as pessoas concluídas, se o seu filho terminou o pré-escolar, ensino médio, fundamental 1, 2, faculdade, o curso que for, venha agradecer a Deus. São vitórias em diferentes momentos de nossa realidade. Qual que é o mais importante? O doutorado é mais importante que o mestrado? Não. O mestrado é mais importante que o ensino médio? Não. No momento que nos encontramos é o mais importante, esse que eu obtive. Então, às vezes nós fizemos aqui, às vezes vinham criancinhas aqui subindo que terminaram um estágio do pré-escolar. Para ele, aquilo é a coisa mais importante do mundo, talvez até mesmo que o doutorado, quando ele chegar lá. Então é isso que a gente faz para valorizar o estudo, estimular as pessoas em suas vidas acadêmicas. Então, se inscrevam, por favor.